Ok, qual vai ser o assunto de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre religião. Foram alguns pensamentos que eu tive lá em 2020 e às vezes eu ainda lembro desses pensamentos, então eu achei que valeria a pena trazer aqui pra vocês. Não necessariamente eu tô certa, eu tô de fato assim querendo mostrar o que eu pensei lá atrás e o que eu ainda concordo em parte hoje em dia. Então, inclusive, eu acharia bem legal se, caso você discorde de algum ponto que eu falar, ou enfim, de tudo, você botar nos comentários pra gente poder trocar essa ideia. Eu acho bem legal. Inclusive, um professor meu, e eu acho que faz sentido, ele fala sobre como o método socrático, não sei se ele usa se ele usou esse termo, mas que a troca, que a troca de opiniões, a troca de argumentos e de teses é o mais próximo que a gente pode chegar, é um instrumento, é a ferramenta que mais pode ajudar a gente a chegar numa pretensa verdade, numa possível verdade. E eu acho que faz bastante sentido essa ideia. Por uma questão de hermenêutica, de situação hermenêutica, etc. Eu tô até estudando isso e planejo fazer um vídeo no futuro sobre essa questão. É bem complexo, é bem interessante. Perfeito. Vamos então partir de qual é o meu objetivo. Eu vou apresentar ideias e essas ideias elas já pressupõem objetivos visados por mim, coisas que eu valorizo. E isso seria uma coerência lógica e também um bem social, o que quer que isso queira dizer. Além disso, eu também parti de um pressuposto numa das teorias que eu escrevi à época, e essa teoria é de que o ser humano ele seria mais egoísta do que ele é altruísta. Então, não necessariamente o ser humano é fundamentalmente egoísta, mas, assim, a probabilidade é que ele seja mais egoísta do que ele seja altruísta, na minha opinião. Não tem um fundamento muito bom pra esse pressuposto. Inclusive, é algo que eu adoraria, tipo, estudar sobre. Acho bem interessante essa questão do possível egoísmo do ser humano ou a inexistência desse. Perfeito. O meu pensamento em relação à religião, ele foi cadenciado, então ele não está necessariamente organizado de forma tão estruturada, mas há uma cadência de pensamento, que é o que eu vou tentar passar aqui para vocês. Eu comecei falando sobre os pontos negativos da religião. Particularmente, à época, eu era um pouco... a religião não me atraía muito, mas ao fim desse pensamento, e vai ficar claro aqui pra vocês, eu comecei a ver um ponto muito positivo na religião. Mas beleza, eu comecei então pelos pontos negativos. O primeiro ponto negativo que foi que eu chamei de pedestal teórico. Pra mim, uma grande questão até hoje da religião, algo que me incomoda, assim, me frustra na religião, seria esse pedestal teórico do qual as suas ideias se encontram. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você aceita o aspecto de uma realidade espiritual expressa numa religião, não faz sentido, não seria coerente você questionar os mitos, as ideias de outras religiões, de outras realidades espirituais. E eu botei realidades espirituais aqui nessa ideia, por quê? Porque a religião ela não é uma prescrição do que deve ser. Me parece, e isso também exigiria mais estudo, me parece que as religiões elas se prestam a de fato explicar como as coisas são. A religião ela é uma expressão, ela é uma demonstração de uma realidade espiritual. Por isso que eu usei esse termo especificamente. Então, o meu ponto é que não teria como você aceitar a veracidade de uma dessas supostas realidades espirituais sem aceitar as outras, porque essas realidades elas são baseadas em fé. Então, na medida em que o fundamento dessas realidades é a fé, não faz sentido você questionar outras dessas religiões. E aí a causa disso seria que, aí eu escrevi, a crença de que essas realidades existem é baseada em fé, e não em valores éticos ou valores morais próprios, etc.
É consequência disso, como já foi mencionado, mas vale especificar, é que mitos possivelmente prejudiciais ficariam intocáveis, eles ficariam em um pedestal teórico. Perfeito. E aí eu botei um exemplo, foi quando eu pensei isso, na verdade. Foi tipo, foi num ano novo, e aí um casal, eles estavam falando sobre como uma religião específica, não, nem me lembro qual foi, mas como uma religião específica tinha ideias muito ruins e muito questionáveis. Porque, sei lá, eram ideias, não sei, misóginas, não lembro porque era. Eu também não gostava das ideias que estavam sendo associadas àquela religião. Mas, ao mesmo tempo, eles próprios, esse casal, eles tinham uma religião. Então, tipo, na medida em que a religião é baseada em fé e não numa coerência lógica, em visões morais, éticas, eu achei que havia uma incoerência ali um pouco na perspectiva deles. Na medida em que eles estavam analisando essa religião através dos seus valores próprios, o que é legítimo. Só que não é o fundamento da religião. A religião ela não se baseia numa. Acho que eu precisaria estudar um pouco mais isso, eu não tenho certeza, mas me parece que a religião está baseada de fato em fé, e não em aspectos e investigações e análises morais, éticas, de benefício social, etc. Perfeito. O segundo ponto negativo à religião seria. Na verdade, isso não é um ponto negativo, é apenas é algo que eu identifiquei que é correlato à religião, que seria o conforto. Eu escrevi que as pessoas escolhem, permanecem, julgam as religiões através das próprias crenças, que é um pouco relacionado a essa história que eu falei pra vocês. Isso é um problema pra mim? Não necessariamente. Mas isso, assim, indicaria, na minha opinião, que a religião, ela seria mais relacionada a um conforto, a uma escolha, a um possível, por exemplo, a uma fuga da morte, a uma fuga do destino, do que necessariamente uma conexão e uma análise racional e objetiva da existência dessa realidade espiritual. Esse é o ponto que eu tentei trazer aqui. Isso seria possivelmente um argumento contrário à existência da religião, na medida em que se a pessoa só acredita se ela quer acreditar, isso não, na minha opinião, demonstra que essa pessoa não acha de fato que isso exista. Vale até mencionar um professor meu de filosofia, ele comentou sobre como ele acha que a religião existiria, de acordo com o fundamento dele. As pessoas só procuram por coisas que elas acham que existem. Pressuposto esse que eu, inclusive, discordei, na medida em que nós, muitas vezes, buscamos coisas que nós queremos que existam. E não necessariamente... A gente pode achar que existe porque nós queremos que essas coisas existam. E não necessariamente por uma análise racional e fria. E aí, essa vontade de que essas coisas existam estaria relacionada em algum grau a uma conexão emocional. Inclusive, como argumento retórico, ele fala assim, a gente não procura por unicórnios. E de fato, a gente não procura, mas qual é a conexão emocional que nós temos com unicórnios? Então, foi inclusive o contra-argumento que eu apresentei pra ele em aula. Perfeito. Uma outra coisa que eu falei que corrobora com essa questão da busca pelo conforto inerente à religião seria a questão de que muitas vezes, na maioria das vezes, os deuses, ou Deus, eles seriam bons. E eu, de fato, de novo, teria que pesquisar um pouco sobre. Muitas coisas aqui eu parti de um conhecimento de vida, de pressuposições mesmo minhas. Eu não fui a fundo nesses questionamentos. Mas eu acho que a maioria dos deuses, de fato, são bons. Talvez tenha o deus da Bíblia, do Velho Testamento, mas eu não sei muitos pontos em relação a isso. Vale mencionar também que eu li um livro chamado Deus, um Delírio, acho que era do Richard Dawkins, bem legal. E ele, muitas coisas que eu pensei sobre religião ele falou, mas ele também trouxe algumas outras. Então isso seria uma boa ideia, assim, trazer as noções que ele apresentou no livro
de forma sintetizada e até talvez relacionar com esse vídeo. É um livro muito legal, eu adorei. Inclusive, desse livro eu tirei que eu seria agnóstica, assim como alguém é agnóstico em relação a unicórnios. De novo, unicórnios. Do tipo, pô, pode existir. Pode, não tem nenhuma prova contrária. Mas eu acho real que não existe, tá ligado? Então, acho interessante esse aspecto também. Perfeito. Levando em conta essa questão do pedestal teórico, que pra mim é uma frustração em relação à religião, a questão do conforto, que seria um indício de que a religião não existe, de que a realidade espiritual apresentada pelas religiões não existiria, vem o que pra mim seria a solução a resposta do pedestal teórico, e que depois se mostrou uma não solução. Isso vai ficar claro. Eu falei que pra mim o que funcionaria melhor seriam as filosofias de vida e não as religiões. Por quê? Porque nas filosofias de vida, na medida em que é uma prescrição e não uma descrição, todas as ideias elas estariam aptas à discussão e a consequentes mudanças. Elas não mais seriam baseadas nessa possível, nessa demonstrada realidade espiritual. E aí o agir, ele estaria relacionado, por exemplo, à ética, à razão, a objetivos comuns, etc. Qual foi o ponto negativo que eu achei a essa solução que por mim tinha sido proposta? Aqui as ações boas, as pessoas agirem de forma boa, de forma benéfica, elas dependeriam da empatia humana. E isso se apresentou para mim como um possível obstáculo, na medida em que, voltando ao pressuposto apresentado no início do vídeo, muitas pessoas tenderiam a ser mais egoístas do que altruístas. Então assim, isso poderia ser um empecilho a ações pró-sociais por parte da maioria das pessoas. Haveria, então, quando você impõe uma filosofia de vida e não uma religião, o fim de um medo de punições superiores, de punições espirituais. A ideia do inferno. E haveria também, por outro lado, o fim haveria o medo, que seria a sanção, e haveria o reforço positivo, que seria a ideia isso eu tô falando agora, eu nem escrevi. A ideia do paraíso. Então haveria ambas essas recompensas, ambas essas... haveria tanto a sanção positiva quanto a sanção negativa no direito. Apresenta-se essa diferenciação, associando ao mesmo termo de sanção, mas isso seria um ponto negativo. E aí a solução pragmática a qual eu cheguei depois de considerar ambos os pontos positivos e negativos da aplicação de filosofias de vida e não de religiões, e basicamente foi a que já acontece. Primeiro, eu trouxe um questionamento de se de fato as religiões fariam as pessoas serem boas, serem melhores, partindo daquela ideia do inferno e do céu que eu falei. Mas, independentemente desse questionamento, qual foi a solução pragmática que eu mencionei? A permanência das características superiores, espirituais, de autoridade da religião, com a possibilidade de repaginação dos seus ideais. E aí, a consequência disso seria que aquelas noções que estariam protegidas pelo pedestal teórico não mais estariam. Essa proteção ela poderia ser relativizada. E me parece que é isso que de fato acontece atualmente assim, na sociedade. Há religiões que permitem práticas homossexuais, de homossexualidade, etc. Isso já não foi possível. Há padres que fazem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Há uma relativização de noções morais, no geral. Isso é o que acontece. E aí, pra mim, isso é incoerente, partindo de uma lógica, assim, de uma estrutura lógica, porque, e aí eu escrevi aqui, se uma realidade espiritual ela foi sentida, passada
isso precisaria de mais estudo também. Então, se ela foi sentida, passada e posteriormente registrada em uma certa época, não faz sentido adequar os ideais daquela realidade às mudanças sociais que ocorreram. Que me parece que é um pouco o que acontece, aquela questão da carne de porco, que já foi proibida pela religião, muito por uma contextualização da doença que essas carnes poderiam trazer, etc. E hoje em dia há religiões que mantêm essa tradição e há outras que abriram mão dessas normas, vamos dizer. Então, apesar de incoerente de forma racional e lógica, eu acredito que essa é a solução pragmaticamente melhor. Eu acho que é a solução benéfica, de fato, na sociedade. Inclusive, isso tem uma relação um pouco com o direito, mas eu ainda não completei o meu estudo da hermenêutica, que tem uma relação também com essa resposta. Essa solução pragmática. Enfim, por hoje é só. Eu planejo talvez trazer os questionamentos e as ideias do livro Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, se eu não me engano, foi ele que escreveu. Mas retomando, eu falei um pouquinho sobre pensamentos, questionamentos, visões que eu tive em 2020 e que eu tinha registrado. E aí, não necessariamente eu tô me colocando aqui numa posição de certezas e verdades. Muito pelo contrário, muitas das coisas que eu falei e alguns dos pressupostos dos quais eu parti, eles estão abertos a questionamento para mim ainda. Eles não foram exaustivamente por mim estudados e aprofundados. Então, beleza, eu parti de um objetivo de coerência lógica, que depois foi relativizado, eu visei um bem social na minha fala, e também houve um pressuposto de que o ser humano ele seria mais egoísta do que ele seria altruísta. Como ponto negativo às religiões, eu apresentei o pedestal teórico, eu apresentei também o conforto que as religiões trariam como ponto possivelmente positivo, mas que ao mesmo tempo seria um indício, seria uma indicação de que talvez as realidades espirituais que são descritas pelas religiões não sejam analisadas, não sejam acatadas de forma racional e objetiva, mas sim de forma emocional e por benefício próprio. O que não é um problema necessariamente, isso seria um argumento contrário à existência dessas religiões. Como eu tentei apresentar uma solução para a questão do pedestal teórico na implicação de filosofias de vida e não de religiões, ao mesmo tempo, nessa construção, eu percebi que os pontos negativos a essa solução eles eram maiores que os positivos, e a solução pragmática a qual eu cheguei é o que já está, felizmente, existente e que me parece já ser a realidade atual, que é a manutenção das religiões e dessas realidades espirituais superiores, mas com a possibilidade de revisão de algumas das suas normas e fundamentos e implicações. Bom, por hoje é isso. Ficaram bastantes questionamentos. Ele varia igual muitos. Então, eu trouxe, assim, ficaram bastantes questionamentos em aberto. E eu acho que isso é algo muito maneiro, assim, é algo que me motiva a estudar um pouco mais sobre isso. E também essa questão das noções do Deus um Delírio. Curte, comenta e compartilha. Valeu!